Antes de mais nada, eu não quero ninguém vindo me xingar, sou só um cara curioso, ok? Então não venham me chamar de fascista, ou de sei lá, ou me considerar comunista, ou um cara de direita, um cara de esquerda, um cara de sei lá o que, sei lá o que. Cara, olha só estou curioso, estava assistindo o debate e falei, qual será que foi o PIB em cada governo? Governo do Lula, governo Bolsonaro? Como será que foi o desemprego? Como será que foi a inflação? Como foi tudo isso, tá? E aí às vezes tá pensando, cara, o fundo tá vermelho, sem viés nenhum. Vamos trocar esse fundo só pra gente falar que a gente gravou um pouquinho em cada um, Caião? Troca esse fundo aqui pra gente, cara. Como vocês podem ver, gravamos um pouquinho com fundo vermelho, agora um pouquinho com fundo azul e amarelo. Ou seja, tô aqui como um cara curioso e aí eu vou perguntar pra você. Quando terminar o vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e o que você considerou de fato serem os melhores dados econômicos que eu mostrei, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Antes de eu começar só, deixa eu te dar um aviso, tá? A gente gravou um documentário, fez uma super produção. Na Finclass a gente vai lançar agora, dia 25 de setembro, a gente vai lançar o documentário Do Real à Ruína, tá? Então é um documentário com várias pessoas icônicas contando a história e analisando o que aconteceu no Brasil desde 94, contando toda a história do real, né? Só que sob a perspectiva de pessoas como o Armínio Fraga, né? Que é o ex-presidente do Banco Central do Brasil, o Bruno Funchal, que é ex-secretário do Tesouro Nacional, a Helena Landau, que é ex-diretora de privatizações do BNDES, o Fábio Jean Biagi, que foi funcionário do Departamento Econômico do BNDES, o Fernando Henrique Cardoso, que é ex-presidente do Brasil, o Guido Mantega, que é ex-ministro da Fazenda, Gustavo Loyola, que é ex-presidente do Banco do Brasil, o Henrique Meirelles, que é ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que é ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, que é ex-ministro da Fazenda, Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, Michel Temer, que é ex-presidente do Brasil, e o Pércio Arida, que é ex-presidente do Banco Central. Cara, isso aqui é uma loucura. A gente pegou toda essa galera, botou dentro do documentário, a gente entrevistou eles. A gente não pegou gravações, a gente entrevistou todas essas pessoas, montou uma super produção, a gente deu o nome de Do Real à Ruína, e você tem isso aqui disponível na Finclass, tá? E para te dar uma lambuja, você vai poder assinar a Finclass hoje, se você quiser, com 20% de desconto, tá? É só você clicar no link que a gente vai aqui deixar na descrição para você assistir essa belíssima obra com a sua família, para você poder debater muito melhor, aprender muito mais, estar muito mais consciente daqui para frente. Então, a gente teve aqui primeiro o Lula no mandato 2003, 2004, 2005, 2006, e aí depois 2007, 2008, 2009 e 2010, tá bom? Então, o Lula teve esses dois mandatos. O Bolsonaro, ele teve 2019, 20, 21 e 22, terminando esse ano. Então vamos falar de PIB. Lula, né, 2003 o PIB foi mais 1,14%, em 2004 o PIB foi 5,76%, em 2005 foi 3,20%, em 2006 foi 3,96%. Então no acumulado, tá, tivemos aqui 14,76% de crescimento no PIB. No segundo mandato de Lula, a gente teve aqui 6% de crescimento em 2007, 5% em 2008, praticamente zero, né, em 2009, em 2010 mais 7,53%. Então, passamos por uma crise aqui, né, o subprime, e tivemos mais 19,85%. Quando a gente pega o governo Bolsonaro, a gente não terminou ainda o mandato dele, tá? Então são dados, obviamente, inconclusivos. Porém, eu, de curiosidade, puxei aqui os dados, tá? Então, 2019, o PIB subiu 1,14%. Em 2020, a gente teve um PIB horrível, porque foi o Covid. A gente nunca teve nada parecido na nossa história, tá? Então, é até difícil, de fato, você comparar os dados, né, de um governo com o outro. Mas, por mera curiosidade, ó, o PIB estava aqui menos 3,88%, tá bom? E no outro ano, 2021, o PIB foi 4,6%. Nesse momento que a gente grava o vídeo, saiu a prévia, acho que foi ontem ou anteontem, do PIB. Nesse ano estamos com 3,2% já do PIB, não é isso? Então, o acumulado até 2021, né, sem contabilizar 4 anos fechados, né, o que obviamente não é fair fazer essa comparação, estou falando de um PIB de mais 1,69%, tá bom? Qual que é o ponto? A gente tem que lembrar que muitas vezes o governo, né, você pega uma herança do governo passado, tá? Então, não sou eu que vou julgar, né, fica a seu critério julgar quem pegou uma herança mais difícil. Se foi Lula que pegou uma herança do FHC, do Brasil, do Fernando Henrique, ou se foi o Bolsonaro que pegou uma herança da Dilma e um pouquinho ali do Temer. E aí você decide aí, tá? O que é importante? Se você olhar só para esses dados, poxa, o PIB foi muito maior no governo PT, né, no governo do Lula. Porém, tem um dado importante que eu também de curiosidade puxei, que é o seguinte: o Brasil tem uma correlação muito grande com China. A gente exporta muito para a China, especialmente commodity. Então teve
Teve um tempo, eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro como assessor, que a nossa economia ela era muito parecida com a dos Estados Unidos, sob a ótica de que se a nossa bolsa sobe, né, ela subiu por consequência do S&P, que é o indicador dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a gente foi ficando cada vez mais parecido com China. Então, olha só, durante o primeiro governo Lula, onde o PIB subiu 14,76%, o PIB da China foi de mais 39,53%. Então, a China cresceu 39% e aí o Brasil cresceu 14%. No segundo governo do Lula, a China cresceu 51%, enquanto o Brasil cresceu 19%. E agora no governo Bolsonaro, né, nesses 3 anos, a China cresceu 18%. Ou seja, foi um crescimento muito mais lento, tá? E aí a nossa economia cresceu 1,69% e teve Covid aqui no meio, tá? Então, temos um fator China que com certeza teve alguma contribuição nisso aí. Vamos agora para um outro dado importante, inflação. Primeiro governo Lula, média de 6,4%. Segundo governo, média de 5,14%. Quando a gente pega a inflação aqui em Bolsonaro, média de 6,26%. Então ficou ali até que bem parecido. Aí vamos pegar desemprego. Onde será que foi pior, onde foi melhor? Primeiro governo de Lula. Quando o Lula assumiu o governo em 2003, ele assumiu o governo com um desemprego de 11,7%. Então em 2002 o desemprego era 11,7%. Aí fechamos 2003 com 12,4%. Então, fechamos com desemprego maior. Lembra que desemprego maior é pior, porque tem mais gente desempregada. Só que aí, né, o desemprego foi diminuindo. Em 2006, o ano foi fechado com 8,4% de desemprego. E no segundo governo do Lula, o desemprego fechou em 6,7%. Tivemos anos aqui com Dilma, Temer, e aí veio o Bolsonaro. Poxa, pegou ali, antes do governo dele, ele pegou em 2018 12,3% de desemprego, fechou o primeiro ano, 2019, com 11,9%, então ele melhorou essa taxa. Aí veio o Covid. Explodiu geral, 2020, 13,2% de desemprego. 2021, o negócio explodiu, desandou, 14,9% de desemprego. Mas esse ano, né, o último dado que saiu, já estamos em 9,1% de desemprego, tá? Então foi um alfa grande em relação ao quanto começou, tá bom? Então, como não fechou o ano ainda, a gente não consegue dizer qual é o fechamento de 2022. Se fosse hoje, seria 9,1%. Agora, se a gente for comparar com o mundo, olha só, o desemprego durante o primeiro governo do Lula, ele também caiu de 6,5%, né, para 5,8%, e no segundo governo caiu de 5,5% para 5,4%. Então, no mundo, o desemprego diminuiu. E aí, no governo Lula, o desemprego também diminuiu. No mundo, o desemprego durante o governo Bolsonaro subiu. Tá? Então, em 2019, estávamos com desemprego de 5,6%, e aí quando a gente pega aqui 2021, 6,2%. Então, o desemprego aumentou. Obviamente, teve o Covid, foi isso que levantou tanto o desemprego do Brasil quanto do mundo. Não achei um dado de como estamos no desemprego global nesse ano. Bolsa de Valores. Governo Lula, primeiro. A gente pegou o fechamento da FHC, bolsa em 11.270 pontos, fechamos em 44.470. Então, a bolsa subiu 294%. Segundo mandato, a bolsa subiu 55%, de 44.470 para 69.300. Quando a gente olha aqui para o governo Bolsonaro, a bolsa estava 87.800, depois do governo Temer, e aí fechamos, não fechamos, mas estamos hoje na casa de 112 mil pontos, então a bolsa subiu até agora 27%. Aí a gente olha para a dívida pública sobre o PIB, que é muito importante. Eu tenho o quanto de fato eu produzo, eu tenho o quanto eu estou endividado, quanto eu tenho que pagar. Então, quando você pega a dívida pública sobre o PIB durante o primeiro governo Lula, foi fechado em 65%. 65% do PIB era basicamente o que o país devia. Em 2010, fechamos ali com 62% de relação dívida pública sobre o PIB. E hoje, quando a gente olha para o governo Bolsonaro, temos mais ou menos 80% de dívida pública sobre o PIB. É muito importante ver também quanto que é investimento público e privado em relação ao PIB. Então, o investimento privado no primeiro governo Lula foi na média de 15,19%, segundo o governo Lula na média de 16,43%. Hoje, no governo Bolsonaro, estamos em mais ou menos 15,46%. Quando a gente olha para o investimento público, a média era de 1,85% no primeiro governo, 2,83% no segundo governo e 1,62% no governo Bolsonaro. O que são alguns dados que chamam a atenção? A gente tem um gráfico, tá, de número de funcionários públicos. E o que começou a acontecer muito agora no governo Bolsonaro é que o número
de funcionários públicos tem diminuído drasticamente. E aí você fala, pô, Thiago, mas aqui é bom ou é ruim? Vou deixar para você interpretar. Mas olha esse fato. O salário de um assistente administrativo, por exemplo, no setor público, é de R$ 3.359. O salário de um assistente administrativo no setor privado é de R$ 1.680. O salário de um professor de ensino médio ou do ensino fundamental é R$ 3.314 no ensino público, setor privado R$ 2.331. Professor de ensino superior de ensino fundamental, R$ 3.200 contra R$ 2.500. Auxiliar de escritório, R$ 3.200 contra R$ 1.600. Professor de educação de jovens e adultos, R$ 5.200 contra R$ 1.900. Serviço de limpeza, R$ 1.500 contra R$ 1.200. Auxiliar de enfermagem, R$ 4.700 contra R$ 2.100. Dos dados que a gente pegou de 2020 aqui, R$ 4.089 era a média de gastos de salários, né, no setor público, contra o setor privado, R$ 1.948,70. Então, de uma forma geral, para fazer um trabalho semelhante, no setor público você ganha mais do que no setor privado. Então, quando você diminui o número de funcionários públicos e eles de alguma forma vão para uma iniciativa privada, você acaba diminuindo o salário dessas pessoas e, consequentemente, o gasto também. Então, no final das contas, pô, o governo está pagando lá mais de R$ 4.000 em algum profissional que você podia contratar de uma iniciativa privada gastando muito menos dinheiro. Então, no final das contas, é um dinheiro que sai do seu bolso e do meu. Aí, você olha, por exemplo, para o Business Freedom, seria basicamente um indicador de liberdade econômica. Quando você pega os dois governos, né, do Lula, a gente diminuiu, né, o nosso indicador de liberdade econômica de 70 pontos para mais ou menos 55 ali no final do mandato dele. E aí a gente vê a parte do governo Temer, mais ou menos, né, o indicador de liberdade econômica aumentou, o governo Bolsonaro também aumentou, ao invés de diminuir. Se a gente compara com outros países da América Latina, né, a gente tem aqui, por exemplo, Venezuela. Olha o que aconteceu com o indicador de liberdade econômica, diminuiu pra caramba, a economia está indo muito mal, por exemplo, né, se a gente compara globalmente. Bom, o que vocês acharam? O que vocês acharam desses dados? Como que isso aqui muda alguma coisa para você? O que você enxerga disso? Deixa nos comentários. Mas é o seguinte, se você xingar alguém nos comentários, eu vou deletar seu comentário, vou te bloquear. Seja leve. Não tem espaço para crescimento onde não tem debate com educação. Um grande abraço para você, espero você no nosso próximo vídeo e tchau.